Bom dia, pessoal! Tá começando mais um episódio da Lolerer, nessa terça-feira, que inclusive eu estou adorando falar que hoje é terça-feira, né? E cada dia a gente vai voltar aqui e falar que é terça, quarta, quinta e sexta. O seu boletim jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Bom dia, pessoal. Muito bom estar com vocês hoje nessa terça-feira. E Victor, eu tava aqui pensando, juro pra você, toda semana eu penso que o mundo jurídico já me mostrou de tudo. Ah, minha amiga, mas toda semana ele prova que não. Porque hoje a gente tem gerente com chicote, nome sendo trocado por abandono e até idoso incendiário com ficha desde os anos 90. Tudo isso fora a decisão sobre congelamento de ovos, que pode mudar aí o jogo para quem enfrenta doenças que afetam a fertilidade. E tem também um projeto que quer mandar briga de vizinho direto para arbitragem. Ou seja, o episódio tá daquele jeito. Então, se você tá na maratona de estudos ou na correria do escritório, relaxa. A gente te atualiza aqui com tudo que rolou nos tribunais de segunda a sexta. Então já sabe, né? Prepara o café, ajeita aí o fone de ouvido e vamos pro episódio, porque direito pode até ser complexo, mas aqui a gente descomplica junto. Vamos ao nosso primeiro caso. Em um supermercado lá do Rio Grande do Sul, o gerente ameaçou com chicote um funcionário, tá? E esse supermercado, ele foi condenado a pagar 30 mil ao auxiliar que sofreu ameaças dentro do ambiente de trabalho. E o episódio mais bizarro disso tudo envolve um gerente que teria usado um chicote, sim, isso mesmo, um chicote, para intimidar esse funcionário. E não para por aí não, tá? Porque além do cabra pensar que tá no faroeste, o auxiliar relatou ofensas à sua orientação sexual e ainda ouviu que estava sendo mirado como um sniper. A defesa da empresa tentou alegar que o chicote era apenas decorativo, mas uma testemunha confirmou que ele era de fato usado no dia a dia. E sabe o pior disso tudo? Mesmo depois de contar tudo para a chefia, nenhuma providência foi tomada não, e o funcionário ainda chegou a ser demitido. Isso acabou pesando na condenação da empresa, que foi considerada conivente com o ambiente tóxico e discriminatório. Esse tipo de caso pode até se encaixar na lei de tortura, a 9.455, de 97. Ela não trata só da agressão direta, mas também pune quem se omite diante de condutas abusivas, quando tem o dever de intervir. E quando a motivação é orientação sexual, entra a figura da tortura discriminatória. Mas agora, Laísa, antes da nossa próxima notícia, fala sério, tem dia que o PDF pesa, né? Mais que o livro físico. A gente até quer estudar, mas parece que a dúvida grita mais alto que a motivação. Nossa, total. E pior que às vezes o difícil nem é o conteúdo não, mas a solidão de ficar ali na batalha diária, sem ninguém para trocar ideia, desanima demais. E foi justamente pensando nisso que surgiu a Jus Clube, um clube de leitura jurídica, que também é uma rede de apoio para quem está passando pela mesma jornada. Estudar, entender e crescer junto. E o primeiro encontro já tem data, viu, pessoal? Vai ser no dia 11 de agosto, às 20 horas, ao vivo na plataforma Zoom. É totalmente gratuito e aberto para todo mundo. E a leitura da vez é o livro Como Chegar ao Sim, um clássico sobre negociação e construção de acordos, habilidade essencial para qualquer operador do direito. A ideia é trocar, aprender e fortalecer a caminhada, porque estudar em comunidade muda tudo. Então, se você está nessa maratona e quer companhia de qualidade, vem pro Jus Clube. O link tá na descrição desse episódio, também nas nossas redes, no @lol.letter. A gente te espera lá. E vamos de direito civil. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou, por decisão unânime, que uma mulher retirasse o sobrenome do pai do seu registro civil. E o motivo disso tudo? Abandono afetivo e material desde a infância, o que tornou aquele nome uma fonte constante de dor psicológica para ela. A mulher chegou a pedir também a anulação do vínculo de filiação, mas esse ponto foi negado pela Justiça, que explicou que isso só é possível em casos de erro ou falsidade. Já a retirada do sobrenome foi aceita com base em precedentes do STJ, que reconhecem um sofrimento causado pelo abandono como justificativa válida. O direito ao nome está garantido no artigo 16 do Código Civil e está diretamente ligado à dignidade humana. E a Lei de Registros Públicos permite alterações motivadas por questões de filiação, como no caso do abandono afetivo. Até que ponto o abandono afetivo pode justificar a exclusão do sobrenome paterno, mesmo quando a filiação biológica permanece reconhecida judicialmente?
Bom, quem explica melhor esse ponto é o advogado especialista em direito de família, Vinícius Paes de Mello. Eu concordo totalmente com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que permitiu a filha tirar o sobrenome do pai por abandono afetivo. Para mim, faz todo sentido. O sobrenome não deveria ser uma lembrança diária de quem simplesmente não quis participar da criação, não deu carinho e nem presença. Não é só uma questão burocrática, ela mexe com o direito à autoestima e com a identidade de quem passou por isso. Sinceramente, eu não vejo motivo nenhum para obrigar alguém a carregar o nome de quem o abandonou. O vínculo biológico não é suficiente para isso. O nome tem um peso emocional muito grande, na minha opinião. É uma forma de respeito com quem sofreu e sofre. Inclusive, eu acho super justo entrar com uma ação de reparação de danos, inclusive. O abandono afetivo prejudica de verdade, às vezes para a vida toda. No fim, quem mais paga por esse abandono é a criança, que não pediu para passar por isso. Então, eu acho que o direito de excluir o sobrenome é totalmente válido quando há prova do abandono. E mais do que isso, é uma forma de priorizar quem mais precisa, o filho ou a filha. Na minha visão, permitir que os filhos que sofreram abandono afetivo possam retirar o sobrenome do pai é mais do que justo, é respeito à dignidade da pessoa. Do ponto de vista legal, há respaldo para esse entendimento, tanto no artigo 16 do Código Civil, que garante o direito ao nome, quanto ao ECA, que é claro ao garantir o direito da criança e do adolescente de ter respeitado a sua identidade, inclusive quanto ao nome. Na jurisprudência há vários exemplos. O Tribunal de Justiça de São Paulo já reconheceu que o abandono afetivo pode ser considerado motivo justo para a retirada do sobrenome paterno. O STJ também entende que o nome integra a personalidade e pode ser alterado em situações excepcionais para preservar a dignidade. E não para por aí. A ideia de reparação por abandono também vem ganhando força. O STJ já reconheceu, em alguns casos, que o abandono afetivo pode gerar, sim, indenização por danos morais. Um exemplo disso é o recurso especial número 1159242 de São Paulo. Ou seja, além do apoio emocional, existe base jurídica para que tipo de pedido tenha procedência. O nome deve servir para construir e fortalecer a identidade, não para manter uma lembrança dolorosa. No final, se há abandono comprovado, tanto a exclusão do sobrenome quanto a indenização são medidas que a Justiça usa para tentar, ao menos em parte, reparar esse dano. E vamos para o destaque do dia. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito de uma paciente com endometriose, que já tinha perdido um ovário e parte do outro, de ter o congelamento de óvulos coberto pelo plano de saúde. A decisão pode se tornar um marco para pessoas com doenças que afetam a fertilidade. E a operadora do plano alegava que o procedimento não está na lista das obrigatórias da ANS, mas o TJSP foi bem claro: se há indicação médica e risco real de infertilidade, o caráter preventivo justifica sim essa cobertura. E mais, a decisão rompe com a lógica restrita a pacientes com câncer e amplia o entendimento para outras condições clínicas. A tese firmada foi objetiva. Quando a criopreservação de óvulos foi indicada para evitar infertilidade causada por doença ou tratamento, o plano deve custear, ainda que o procedimento não esteja previsto na cobertura obrigatória da ANS. Essa é uma vitória importante na luta pela autonomia reprodutiva e pela saúde integral da mulher. Afinal, o direito de ser mãe também passa pela proteção da fertilidade hoje. A condução do caso foi feita pela advogada Patrícia Duca, especialista em direito médico e da saúde. Direito civil tá dominando esse episódio aqui de terça-feira, viu? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que permite a inclusão de cláusulas compromissórias nas convenções de condomínio. E o que isso significa? Significa que disputas entre vizinhos poderão ser resolvidas por arbitragem, fora do judiciário. A cláusula precisa ser inserida no estatuto e aprovada por 2/3 dos condôminos. E se isso acontecer, ela passa a valer para todos. A proposta é reforçar algo já reconhecido pelo STJ, mas que ainda carece de força vinculante. A ideia é dar mais segurança jurídica e desafogar o judiciário. O autor do projeto argumenta que o modelo evita litígios intermináveis e ainda reduz custos.
Mas, por outro lado, críticos apontam que a medida pode limitar o acesso à justiça, já que muitos desses conflitos hoje são resolvidos de forma gratuita nos juizados especiais. O texto agora segue para o Senado. Vale lembrar que os chamados direitos de vizinhança, previstos nos artigos 1277 a 1313 do Código Civil, impõem limites ao uso da propriedade. Mesmo sendo dono, ninguém pode usar o imóvel de forma a prejudicar o outro. E como são direitos que acompanham o imóvel e não a pessoa, o cuidado com o coletivo vale para todos. E para a última notícia, nós temos um idoso de 60 anos que foi preso em flagrante após atear fogo na fachada de um cartório em Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo a polícia, ele tentou incendiar plantas próximas ao prédio com isqueiro e fugiu a pé logo em seguida. Pois é, ele foi capturado ainda nas redondezas do local, carregando um kit ali um pouco diferente. Tinha um isqueiro, uma faca e uma bolsa de couro. Apesar de ninguém ter sido ferido, o dano material foi suficiente para justificar a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O corpo de bombeiros agiu rápido e conseguiu conter as chamas antes que o fogo atingisse o interior do prédio. Mas o histórico do autor pesou. Ele já possui uma ficha criminal desde 1996, com registros por furto, roubo, ameaça, receptação e perturbação do sossego. E na decisão, o juiz destacou a gravidade da conduta, a reincidência e o risco à ordem pública como fundamentos para manter o idoso preso. Esse caso mostra pra gente como o histórico criminal influencia sim diretamente da análise das medidas cautelares no processo penal. E por hoje é isso, pessoal. Se alguma notícia que te surpreendeu, te revoltou, te fez pensar, nossa, isso aí dá questão de prova, então nossa missão foi cumprida. E se curtiu o episódio, já sabe, compartilha lá nos stories, marca a gente. Inclusive, a gente teve uma recepção bem legal do episódio de segunda-feira, né? Muita gente marcando a gente lá no Instagram. E se você puder, também faça o mesmo para ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. É só marcar a gente lá no @lo.letter. E segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. A gente tá aqui juntinho toda manhã com as notícias mais quentes do mundo jurídico. Se estiver escutando pelo Spotify, você também pode avaliar o programa com 5 estrelas. Isso ajuda demais. Enfim, até a próxima e lembre-se, direito não precisa ser complicado. É só ter quem traduza.